Desenhar personagens do Dragon Ball pode ser um pouco complicado se você não tiver o caminho correto para iniciar a estrutura. Você precisa saber o passo a passo para fazer um bom esboço. O rosto dos Saiyajins e outros personagens contém elementos parecidos, e nesse vídeo você vai aprender a desenhar cada elemento do rosto separadamente: boca, nariz, olhos, orelhas e cabelo. E juntar tudo depois. A forma correta de desenhar as personagens femininas e os personagens infantis, usando a mesma lógica e a mesma estrutura. Então já deixe seu like e vem comigo. Como desenhar personagens do Dragon Ball? Galera, tenho certeza que você que ama animes, depois de horas assistindo, você fica hypado e fica imaginando como seria conseguir desenhar aquele personagem, aquela cena ou até mesmo a sua família como personagens de animes. Já pensou como seria desenhar seus amigos como personagens do Naruto? Seria muito top! Aí vem uma notícia boa para você. Com o novo Desenhando Animes do Peter Jordan, do Nerd, além de aprender a fazer desenhos profissionais, você ainda vai ter um bônus exclusivo que vai te mostrar como transformar pessoas reais em animes, passo a passo completaço. Olha que irado esses desenhos da galera que já garantiu o seu e já está desenhando. Vou deixar o link aqui na descrição, e tem mais. Você ainda tem 7 dias para testar. Clica lá e garanta o seu. Vamos para o vídeo. E hoje eu vou tentar ensinar pra você a como desenhar qualquer personagem Saiyajin de Dragon Ball Z. Como? Com o esboço de uma estrutura única para todos esses personagens. Se você parar pra reparar, é basicamente o cabelo que diferencia os personagens de Dragon Ball. E vamos começar aqui então com essa estrutura de rosto. O foco do vídeo será o rosto desses Saiyajins, então vamos aqui fazer uma bola. A bola é aquele elemento, galera, que sempre vai perseguir você em qualquer esboço que você for fazer, o círculo. Tudo começa e retorna no círculo. Outra coisa que a gente pode fazer é marcar uma linha do meio nesse círculo para que a gente tenha a divisão de esquerda e direita desse rosto, que vai ser bem importante mais pra frente. Outra coisa fundamental, galera, é que já que a gente tem os lados do rosto, a gente pode começar fazendo aqui, ó, a lateral dessa face. Uma coisa importante é que em desenhos em estilo de anime, o rosto tende a ficar bem mais fino aqui embaixo do que seria num quadrinho tradicional ou alguma coisa do gênero. O que a gente vai fazer também é afunilar isso num queixo aqui embaixo. Então essa vai ser a parte importante. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um lado e depois o outro, e depois um lado e depois o outro? Essa é a maneira mais fácil de você conseguir fazer algo ficar simétrico, ao invés de você se perder e acabar fazendo metade e depois para fazer a outra metade do zero vai ser bem complicado. Então eu acho que isso aqui já é uma boa ideia. Você provavelmente está pensando, Guilherme, este negócio está muito cabeçudo. Não se preocupe, Dragon Ball, os personagens são muito cabeçudos por debaixo de todo aquele cabelo, por mais que não pareça. Uma coisa que a gente vai ter é uma linha do início da... sabe aquela linha do cabelo? Vai ser bem alta, bem aqui em cima. Exceto no caso do Vegeta, que vai ter o cabelo começando no meio da cara. Realmente, a testa dele vem até aqui. O que é super esquisito, não é mesmo? De qualquer forma, o que a gente pode imaginar aqui agora é que por volta dessa altura aqui, nós poderemos ter a linha dos olhos, onde os olhos vão acontecer. Na metade dessa distância entre a linha dos olhos e aqui o queixo, a gente pode imaginar o posicionamento do nariz. E na metade dessa outra distância, a gente pode imaginar que terá a altura da boca. Ou até mesmo um pouco mais para cima, dependendo da expressão do seu personagem. Então vamos nessa, galera. A gente tem aqui uns guias um pouco bem estabelecidos. O que Dragon Ball sempre tem é uma orelha grandona. Eu não sei por que as orelhas que o Toriyama faz são tão grandes, mas elas tendem a ser enormes. Eu acho que faz parte do estilo. E fica bem legal quando você para pra pensar. Outra coisa legal aqui, galera, é a dica que eu vou dar pra você fazer o formato interno dessas orelhas. Vou até dar um zoom aqui. É o C. Um C com outro C. Essa é a dica para as orelhas de Dragon Ball. Aqui você vai pôr um negocinho e aqui você vai pôr outro negocinho. Tadã! Você fez a orelha de Akira Toriyama. Isso aqui é completamente inventado porque a orelha real é um pouco diferente disso.
Eu até mesmo já fiz um vídeo aqui sobre orelhas, se você já não viu, fica aqui a anotação para você ir procurar esse vídeo aqui também. Eu acho que eu consigo botar o link para isso. Então, um tracinho e outro tracinho. Vamos reproduzir isso daqui de novo para cá. Então aqui um C, outro C. Um C bem quadrado, né? Alguma coisa assim. E aqui um tracinho e aqui outro tracinho. Opa, acho melhor fazer o contrário, né? É assim. Pronto. Com isso aqui a gente já tem uma forma bem legal pra gente começar a criar os nossos personagens. As orelhas já estão no lugar. E a ideia da orelha, galera, é que ela fique mais ou menos aqui na linha do nariz. Então, onde o nariz acaba, ou melhor, onde o nariz tem a sua base, a gente vai ter também a base das orelhas. O nariz de Dragon Ball funciona de algumas formas, mas o que a gente vai fazer aqui hoje é esse formato aqui. Vai ser uma linha reta, uma linha para o lado, então tem um pequeno L aqui, e a gente vai preencher isso como a sombra, como se fosse a sombra desse nariz. Então é basicamente um diamante, né? Como se fosse um diamantezinho assim, porém a gente vai cortar esse pedaço para fora. Então essa é uma das maneiras que você pode desenhar esses narizes de Dragon Ball. Dependendo da época do ano e que empresa que está fazendo anime, o nariz de frente pode ficar um pouquinho diferente. Eu lembro de uma época que era alguma coisa mais ou menos assim. Então isso varia um pouco, mas o que importa é que na essência é isso daqui que você vai ver nos narizes de Dragon Ball. O nariz é importante porque é no nariz que muitas das outras coisas vão grudar aqui, especialmente os olhos e a boca. A boca, se o personagem tá bravo, ela tende a ficar bem juntinha do nariz, como se fosse algo assim, não é mesmo? E aqui normalmente um lado é mais curvado, o outro é mais reto. E a gente vai ter aqueles tracinhos bonitinhos que o anime costuma ter. Certo? Então, aqui as coisas já estão começando a tomar um pouquinho mais de forma. Agora, as sobrancelhas e os olhos de Dragon Ball com certeza são um daqueles fatores diferenciais que deixam a gente perplexo. A gente fala, isso daí é Dragon Ball. Então, o que pode acontecer com as sobrancelhas? Se o personagem não estiver muito enfurecido, as sobrancelhas não vão fazer aquela ruga no meio da testa. Então, provavelmente o que você vai ter é só uma linha saindo daqui desse centro e indo ali para cima. Dessa linha a gente vai ter o início da nossa sobrancelha. E ela tende a ser mais grossa no fim e mais fina na frente. Então isso é importante a gente tentar reproduzir. Eu lembro que, pelo menos no original, também tinha aqueles tracinhos que saíam da sobrancelha aqui, como se fosse uma tentativa de fazer pelos ou algo do gênero. Não parece muito com pelos, parece que é mais um cigarro na testa, mas fica lindo no estilo de Dragon Ball. Outra coisa legal que a gente pode adicionar aqui são os olhos, afinal de contas. Essa linha que a gente usou aqui, a gente pode usá-la como referência para a gente fazer a base dos olhos. Então, algo por volta dessa distância já tá bom para a gente fazer a base dos nossos olhos desse nosso personagem. Então, novamente, tentando sempre fazer aquela ideia. Faz o lado da esquerda, faz o lado da direita, que a gente tenta não ficar perdido. Uma coisa que você pode tentar fazer aqui é ver se essa distância tá igual. E você pode ir olhando, isso que é algo interessante do desenho, galera. Uma coisa que você vai aperfeiçoando com cada desenho que você faz é a sua percepção espacial e a sua ideia de como que essas distâncias estão. Elas estão iguais, elas não estão, o que está mais próximo, o que está mais alto ou mais baixo, e isso tudo você vai gerando com o tempo. No começo pode ser muito difícil, mas com mais tempo, quanto mais desenho você faz, melhor você vai ficar com isso. Eu acho que para isso aqui funcionar melhor, a gente tem que fechar um pouquinho mais esses olhos para que não fique tão aberto assim. E logo aqui no meio a gente já consegue colocar aqui uma bolinha. E você vai falar, Guilherme, esse personagem vai ficar vesgo. Gente. Uma coisa que é muito importante para que seu personagem esteja foco é que os olhos dele sejam próximos, mas talvez nem tanto. O que importa é que o olho vai ter que estar mais pro meio, quer dizer, mais próximo aqui do meio do rosto do que necessariamente no meio do olho mesmo, como uma bola que viria, sei lá, por aqui. Assim, dá a impressão que ele tá olhando para baixo aqui, né? Aqui ele tá olhando bem para baixo. Mas é algo mais ou menos assim que a gente vai ter em qualquer personagem Saiyajin. Esse aqui é um personagem Saiyajin que tá numa pose mais ou menos assim tranquila, né? Ele tá bravo, mas não tá tão... Quando ele estiver bem bravo mesmo, tipo o Vegeta, que normalmente tá bravo, a gente vai ter aquele pequeno acúmulo de dobrinhas no meio da cara. E normalmente isso acontece desse jeito aqui. É um negocinho
com um negocinho no meio. É como se fosse um W bem reto e quadrado que existe aqui. Outra coisa que vai acontecer, a gente vai ganhar umas linhas aqui embaixo dos olhos, como se fossem, sei lá, algumas marcações, algumas rugas de que esse personagem tá comprimindo o rosto ali no meio, como se fosse umas rugas. Então é alguma coisa mais ou menos assim, os tracinhos assim que já dão essa impressão, beleza? Outra coisa que a gente vai precisar é adicionar umas linhas na testa. Pode ser uma linha aqui em cima e outras duas assim do lado vindo por aqui. Então essa aqui já dá aquela fechada na cara do nosso Saiyajin. Muitas vezes a sobrancelha pode conectar com isso e então meio que fazer assim um formato único com essas coisas todas, e a gente vai ficar com aquele visual bem Vegeta que a gente tá acostumado em ver por aí nos desenhos de Dragon Ball Z ou Super ou GT ou alguma outra coisa. Saudades do Dragon Ball, faz tanto tempo. Eu preciso acompanhar o GT, na verdade eu não tô... O GT não, o Super, eu não tô acompanhando ainda. Fiquei bem animado quando o pessoal falou que vai ter a dublagem brasileira agora, né? Eu gostava muito das vozes brasileiras e por mais que eu goste bastante de assistir anime com o som original, eu fico feliz quando tem algo assim que... fala tanto, né, com a nossa infância como é Dragon Ball em português, cara, fala sério. Então aqui a gente vai ter a linha do cabelo do personagem e isso aqui é algo que vai variar bastante, mas no geral todos eles têm uma linha assim aqui do lado para onde tem como se fosse uma pequena costeleta ou algo do gênero. Então isso daqui é algo que vai acontecer. Eu vou passar para vocês agora, pessoal, uma técnica para você reproduzir um rosto nas mesmas proporções, só que do outro lado. Isso com certeza é mais fácil de fazer no digital do que no tradicional, porque aqui a gente consegue criar camadas diferentes para coisas diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse personagem aqui do lado. Eu já expliquei isso também numa live, se eu não me engano. E é assim que nós fazemos model sheets, ou aquelas páginas de referência. Então eu vou aqui diminuir bastante a opacidade desse desenho. Eu vou marcar o fim do queixo, o início da dobra do maxilar, a base do nariz, o meio do nariz, o topo do nariz, a base do negócio aqui da testa, a base dos olhos, o topo das sobrancelhas, aqui a orelha e o nariz a gente pode supor que está mais ou menos na mesma altura, a início do cabelo e o início da cabeça. Então tudo isso aqui eu transformei nessas linhas que eu vou esticar bastante para que elas fiquem de fora a fora. Certo? Então essa é uma maneira de você ter certeza de que seu desenho vai estar proporcional em ângulos diferentes. E agora eu quero fazer esse mesmo perfil aqui de um Saiyajin, só que de lado. Uma coisa que pode variar, galera, e isso vai determinar basicamente a idade do seu personagem, é o pescoço. Se o pescoço do seu personagem for mais fino, você vai ter normalmente um personagem mais jovem, como um Gohan, ou um Gohan quando era criança, né? Eu já eu já não sei mais a idade dos personagens na série atual, eu não sei com quantos anos todo mundo tá lá. E normalmente o que a gente vai ter em Dragon Ball são duas linhas que vêm por aqui e um gogozinho. Então, mais umas linhas pra cá. E aqui embaixo a gente já vai ter aqueles peitorais super definidos de Dragon Ball. E aqui também já vai começar a nossa roupinha, seja ela do formato que ela for. Então, isso é algo importante. Bom, tem o Vegeta, né, que também tem um pescoço tipo esse. Mas, se você fizer esse pescoço bem mais grosso e mais volumoso, saindo assim de uma parte mais próxima aqui do pescoço, você já vai ter um personagem mais velho e que parece ser aqui um personagem mais poderoso, mais forte, talvez um Goku ou até mesmo o Vegeta, que apesar de ser baixinho, ele tinha um pescoço um pouco mais fino do que isso, você consegue fazer o Vegeta, né? Então, novamente aquelas duas linhas, um gogozinho e você já consegue fixar aqui um peitoral forte. Então essa é a dica dos pescoços dos Saiyajins. Então com isso você já consegue começar a pensar aqui nesses personagens. Se você fizer o cabelo do Goku, vira o Goku. Se você fizer outro cabelo, vira outro personagem. Então aqui eu não sei o que é isso. Parece o Goku Super Saiyajin, só que com problemas. Então só deixa eu apagar onde não importa, né?